à primeira questão da aula de hoje. O preço de uma corrida de táxi convencional é calculado somando o valor da bandeirada com o valor da distância percorrida. Essa relação pode ser representada em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais x ou y, por uma função da forma y igual a f de x, em que y é o preço cobrado pela corrida de x km, considerando que o valor da bandeirada seja R$ 5,50 por quilômetro percorrido. Julgue o próximo item. A função y igual a f de x, que fornece o preço em reais da corrida de táxi que percorreu x km, pode ser corretamente escrito na forma 2x menos y mais 5 igual a 0. Então pessoal, como já foi falado no enunciado da questão e também como nós já falamos da teoria de função, né? Você sabe que uma função do primeiro grau, que é o nosso caso aqui, só não esquecendo que essa questão é da CESP, que faz concursos em todo o Brasil, né? Questão, por enquanto, nível básico, né? Mas serve para a gente ir aprendendo devagarzinho. Então, olha só, uma função do primeiro grau, ela tem duas partes, certo? Ela tem aqui a parte variável, que acompanha um certo x, onde esse certo x representa em várias situações, representa várias coisas. Nesse caso, esse x representa aqui para a gente, pessoal, pelo enunciado da questão, ó, quilômetros percorridos. Ou seja, o que o cidadão vai pagar depende da quilometragem percorrida, certo? Onde é cobrado 50 centavos por quilômetro percorrido. Então, nós temos já de antemão aqui, turma, ó, a parte variável 0,5x, que quer dizer o quê? Que se eu andar 1 quilômetro, eu tenho que pagar 50 centavos. 2 quilômetros, R$1. Vai só multiplicando aqui, certo? E tem uma parte fixa, que é a que a gente chama de bandeirada lá na questão das corridas, né, de táxi. Quando você entra dentro do táxi, você já entra pagando. Vocês se lembram? Quando você entra no táxi, aparece logo um valorzinho lá, e esse valor é chamado de bandeirada. Então, nós temos essa função aqui, ó. Observa que pagar esses 5, mesmo que você percorra 0 km, você já paga R$5. Se você andar 1 km, aí vai variando. Então, eu tenho a parte variável e a parte fixa. Essa é a função, onde, no estudo das funções, o f de x, que é o que vive em função do x, é o nosso y. Então, a gente tem isso aqui, tá certo? Essa funçãozinha aqui, ó. Mas se a gente observar, a pergunta é, essa função pode ser escrita dessa forma para dizer se é certo ou errado, né? Então, o que acontece? Uma revisãozinha de matemática básica, 0,5 é 5 sobre 10, certo? E se a gente dividir por 5, a gente vai ter 1 sobre 2. Então, bem aqui, pessoal, ó, eu tenho 1 sobre 2x mais 5. Com isso, se eu tirar o MMC disso aqui, ó, que no caso é 2, já que aqui embaixo tem 1 e aqui embaixo tem 1, então eu vou fazer aquelas operações básicas do MMC. Divide o 2 por 1 dá 2, vezes y dá 2y. 2 por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Então vai ficar 1x aqui em cima. Que não precisa você colocar 1 aqui, porque 1 é um elemento neutro. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 5, 10. Então, como nós já usamos aqui o MMC, certo? Eu tenho isso, ó. Então, pessoal, a minha expressão ficou 2y igual a x mais 10. Observem que na opção que ele me dá para saber se é verdadeiro ou falso, ele escreve passando todo mundo para o primeiro membro. Então, se eu colocar o x na ordem do jeito que ele botou ali, eu vou ter menos x mais 2y. Por que menos x? Porque se lembra que passou de membro, aí muda de operação, ficou menos x.
ou como alguns professores gostam de falar, muda de sinal. Eu prefiro dizer que muda de operação, tá certo? E o 10 que está somando passa subtraindo. E como passou todo mundo para cá, eu tenho igual a zero. Então, a gente observa que a expressão que a gente encontrou não é a mesma que está no enunciado. Que ele diz o seguinte: a função que fornece o preço em reais da corrida de táxi que percorreu x km pode ser corretamente escrita na forma 2x menos y mais 5 igual a zero. Então, você observa que é falso. Então, a gente marca a opção errado, ok? Nesse tipo de prova, você tem sempre a opção certo, errado, ou então dizer que não sabe. Quando você for fazer um concurso CESP, você vai lembrar do que eu estou falando aqui, ok? Então, até a próxima questão. Um abraço. Segunda questão. Qual dos pares ordenados a seguir pertence ao gráfico da função f de tal que f de x igual a 3x menos 8? Bem, pessoal, nós temos aqui a questão 2, né? Também de concursos, mas envolve função do primeiro grau. E que pergunta aqui pra gente, como foi anunciado, né? Conforme anunciado, qual dos pares ordenados a seguir pertence ao gráfico da função? Quando você vê essa palavra pertence, significa dizer qual dos números x e y faz essa expressão ser verdadeira. Você sabe que um par ordenado ele é dado por x e logo em seguida o y. Então, veja bem, a função aqui é y igual a 3x menos 8. Dá para fazer até um cálculo mental, ó. Tá dizendo aqui, quando x for 4, o y vai ser 3. Vamos testar aqui. 4, 3 vezes 4 menos 8 é igual a 3. Você observa que é negativo isso aqui, ó. Fica 12 menos 8 não é 3. Vou substituir aqui o x que está aqui e substituir aqui o y, certo? Então você vê que 3 não é igual a 4, portanto falso. Então dá para fazer os cálculos aqui mentais, né? Mas vamos substituir aqui, ó. Na letra B nós temos 4, que é o y, igual a 3 vezes 4 menos 8. 4 igual a 12 menos 8. 4 igual a 4. Isto é verdadeiro, portanto o par ordenado que serve como ponto pertencente a essa função é o par ordenado letra B, ok? Vamos passar agora para a nossa terceira questão do vídeo. Terceira questão. A função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. O valor de k para que o gráfico da função corte o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5 é. Pessoal, aqui nós temos uma questão também, né, tranquila, mas você tem que entender o que o enunciado garante. Quando ele fala que gráfico corta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 5, você tem que lembrar o seguinte: quando uma função corta o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e ele afirma que é no ponto 5, é porque nesse ponto aqui você tem duas coordenadas, que é 0 para x e 5 para y. Então, diante disso, se x é 0 e y é 5, nesse ponto, você pega a função que você tem ali, ó, que é 3x mais k, e substitui. No lugar do x você bota, no y você bota 5, no lugar do x você bota 0. Você observa que vai ficar o quê? 5 igual a 0 mais k. Chega-se à conclusão que 5 é igual a k. Então, quando você estiver bem acostumado, você vai perceber que uma questão dessa você não faz mais nem substituição nem nada, porque é quase que óbvio, tá certo? Então, vamos marcar a opção E aqui dessa questãozinha, bem bacaninha, questão SS, que é só sucesso. Tá? E vamos partir agora para a questão 4. Bem, vamos lá, pessoal. Questão número 4 de estudo das funções, né? Essa aqui é uma questão que não é relacionada direta com função do primeiro grau. É só para identificar quando um gráfico ou quando um esboço de gráfico representa uma função. Então, só lembrando que só é função quando um elemento x só tem uma imagem, né?
Então, você observa o seguinte, o primeiro gráfico, se eu pegar um número bem aqui qualquer, ele vai se ligar a um ponto de cima e também a um ponto de baixo. Significa que ele vai ter duas imagens relacionadas com este ponto X ligadas ao gráfico. Então, isso aqui não é uma função, certo? Isso aqui está errada. A letra B, se eu escolher qualquer ponto aqui, vamos escolher esse ponto bem aqui, também você vai ter uma imagem em cima e uma imagem embaixo. Também não é função. No gráfico C, você escolhe um ponto bem aqui da esquerda do eixo, também você joga para o gráfico, procura a imagem em cima, joga para baixo, você procura a imagem embaixo. Também não é função. A letra D, você escolhendo um ponto aqui, um X qualquer, você passa essa linha, ele vai se ligar um eixo, um Y aqui embaixo, e se essa linha passar mais para baixo, você vai ter uma segunda imagem, todas as duas negativas. Também não é função. Já no gráfico E, aonde você escolheu o ponto, você percebe que o elemento X só está ligado com o elemento Y, em qualquer lugar. Então, fica uma dica para você saber. Então, a opção E, só afirmando, a opção E é o que é a função. Para você saber quando um gráfico representa uma função, você passa uma linha paralela ao eixo Y. Se tocar em 2 pontos, não é função. E em qualquer lugar, se você passar a linha só tocar em um ponto, como é o caso da letra E, representa uma função, portanto, nós temos a letra E. Beleza? Um abraço. Vamos lá, turma. Quinta e última questão de função do primeiro grau dessa aula de hoje, que é uma questão do Enem. Uma indústria automobilística está testando um modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque deste carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado deste teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada por Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. Então, pessoal, encerrando aqui nosso segundo vídeo, que é a resolução das questões relacionadas com função, somente do primeiro grau, nós temos uma questão aqui do Enem, né, 2018, né, e que pergunta qual é a função desse gráfico. Lá no estudo das funções, na teoria, mostra que o coeficiente angular ou a taxa de variação está relacionada com esse ângulo bem aqui, né? Com esse ângulo alfa. Só que nós podemos analisar um ângulo contrário, tá? Nós podemos analisar esse ângulo aqui, esse ângulo beta, e como o ângulo alfa, que é o que nos interessa, e o ângulo beta formam 180 graus, as tangentes deles são de sinais contrários, né? Então eu vou calcular aqui, eu posso calcular a tangente desse ângulo bem aqui, ou taxa de variação, que seria o delta y com o delta x, tá? Isso daria o valor do A, que é a taxa de variação. É às vezes até estranho falar em taxa de variação e depois meter tangente. A tangente a gente usa realmente essa linguagem quando se trabalha no terceiro ano, que é coeficiente angular de reta. Nós estamos falando em primeiro grau, então é mais tranquilo falar em taxa de variação. Então eu vou calcular aqui a tangente desse ângulo alfa, que vai ser delta y sobre delta x, que vai dar 50, que é essa distância aqui, sobre 500, que é essa distância total aqui. Claro que aqui ficou fácil, mas às vezes é necessário que você subtraia coordenadas nos dois eixos. Simplificando isto, não é difícil, você vai perceber que você tem 1/10. Só que você observa que a tangente, esse ângulo está com uma inclinação negativa, já que é um ângulo que nós estamos procurando, não é esse, nós estamos interessados nesse ângulo aqui, ó. Então, o nosso A vai ser menos 1 sobre 10. E você observa facilmente no gráfico como ele nasce lá no ponto 50, que é aquele chamado valor inicial, que é o nosso B, certo? Então, nós temos a nossa função como sendo
menos 1/10 de x mais 50. Que se a gente observar a letra C bem aqui, ó, menos x sobre 10 mais 50. Então a opção da função que representa esse gráfico é a letra C. Tranquilo? Então a gente encerra por aqui. Não esqueça de dar o seu gostei nesse vídeo. E quem nunca se inscreveu no canal, faça a sua inscrição. Um abraço para todos e muito estudo.